Sem enrolação, sem discurso secundário. Chegou quem fala claro, jogo limpo, imobiliário. Olá, está começando mais um Jogo Limpo Imobiliário. E hoje a gente entra num assunto sério, mas que acontece muito mais do que a gente imagina. Crimes cometidos dentro dos condomínios. Não é só briguinha de vizinho, tem injúria, calúnia, difamação, agressões físicas, casos de violência contra a mulher, feminicídio e até o chamado vicaricídio. E para conversar com a gente hoje, a doutora Amanda Vasconcelos, né, Gabs? Pois é, Jolie. Condomínio é o reflexo da sociedade, né? O que acontece lá dentro já acontece também lá fora. E a gente sabe que dentro do condomínio existem regras. O WhatsApp, ele não é terra sem lei e por aí vai. Mas hoje a gente tem uma convidada especial. Fala aí, Manu. Pois é, hoje estamos trazendo aqui a doutora Amanda Florentino, ela que é criminalista, atuante também no direito condominial, né, com os crimes que ocorrem no condomínio. Muito prazer por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. Para mim é um prazer, é uma grande satisfação estar aqui falando sobre essa temática e, obviamente, trazer informações relevantes para o público, porque muitas vezes a informação é o que vai salvar vidas e muitas dessas mulheres precisam que os seus vizinhos e o seu condomínio esteja preparado para saber atuar no momento certo. Doutora Amanda, então, para a gente começar leve, quando a gente fala de crime em condomínio, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? É problema com o WhatsApp? É violência doméstica? O que é que vem à sua mente? Veja, hoje o primeiro sinal realmente é a violência doméstica, mas a gente não fica restringido apenas à violência doméstica. A maior grande parte dos casos que envolvem tanto violência doméstica como crimes sexuais acontecem dentro de casa. Então é muito comum quando a gente está lidando de fato com feminicídio, por exemplo, uma grande parte dessas mulheres elas morreram dentro de sua casa, que tecnicamente era para ser um lugar de proteção. Quando a gente vai lidar em processos de violência sexual, que são os crimes de estupro sobre vulnerável, a gente vai olhar também o contexto, acontece para aquelas vítimas também dentro de sua casa ou na casa de familiares. Mas não vai só até aí, né? É muito comum que aconteça os crimes contra a honra, ameaça, pequenas lesões corporais. Então, assim, é um mundo que realmente abrange demais, até porque a gente está lidando com pessoas. E não seria diferente nas pessoas do nosso convívio que em condomínios ocorra esse tipo de fato de crimes. É um grande leque, né? Ô, doutora, e já pegando esse gancho da questão de acontece dentro, né, do rol familiar, onde deveria ser seguro para a vítima, como a gente, vivendo em condomínio, pode diferenciar uma discussão normal de um início ali de um crime, né, no caso? Como é que o vizinho, como é que as pessoas podem identificar qual o limiar aí que separa realmente a atuação comum, né, de uma discussão em família, que a gente sabe que pode acontecer, mas tem um limite, né? Como é que a gente diferencia isso? Isso, veja, a gente sabe que lidar com pessoas, como bem já falado aqui, não é fácil. Principalmente quando a gente está lidando com diversos tipos de comportamento, diversos tipos de educação. Mas a gente precisa também entender que nem todo conflito ele vai gerar a tipificação penal, né? E nem todo conflito, nem toda discussão, nós vamos ter ali um crime. O que é que a gente precisa identificar? O que é crime e o que não é crime dentro do contexto de uma discussão. Por exemplo, você discutir com alguém, você gritar com a outra pessoa, isso não é crime. Se eu estou ali conversando contigo, a gente estava passando ali no comecinho, né? Que Manu hoje teve uma problemática, que trancaram ali, colocaram um carro na garagem dela e impossibilitou que ela saísse com o carro. O fato dela sair indignada, digamos que o dono do carro viesse saindo ali, você começa a se gritar com ele: olha, poxa, você deixou o seu carro na frente da minha garagem, um pouco mais em um tom elevado, até ali não é o cometimento de um crime. Você está ali em uma discussão. Agora veja, se a gente já começa, você já sai totalmente alterada. Pega, por exemplo, um cano de ferro que tem ali lá de fora, já começa a bater naquele carro, a quebrar aquele carro e discutir com ele, você falar com xingamentos, ou até mesmo ameaçando, se você não tirar esse carro daqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no carro com você. A gente já tem uma tipificação penal.
que ali geraria uma ameaça, um dano ao patrimônio, né? Então, a gente precisa identificar se naquela conduta praticada é já tipificada dentro do direito penal. E o direito penal ele tem um rol absurdo de crimes. Então, geralmente, a gente vai conseguir tipificar em alguma coisa ali se a gente passar do limite. Tá? Então, se a gente passou um pouquinho do limite, se a gente agrediu, seja verbalmente ou fisicamente, a gente já está ali, possivelmente, cometendo algum tipo. Então, assim, ainda nesse contexto de carros, né? Porque o meu caso foi na frente da minha garagem, né? Na rua, a pessoa estacionou na frente e fica impedida de sair. E no condomínio, né? Os vizinhos brigando, discutindo por questões de vaga, porque deixou o carro torto, colocando o dedo na cara, ameaçando também, ainda poderia descaracterizar o crime? Veja, a gente não vai. A conduta ela é a mesma, assim. Ele tá praticando o mesmo tipo de tipificação ali dentro do seu condomínio. Então, se ele passou do limite de uma discussão, porque conflitos acontecem com pessoas, e eu acho até que conflitos em até determinado momento, até determinado passo que se dá, ele é coerente, e além de coerente, ele é comum e é saudável para que a gente consiga debater sobre as nossas diferenças. Se você tem um condomínio, todos os moradores concordam com a mesma coisa, então se tem lá o síndico, as regras agora são essas, e todo mundo ficar ali balançando a cabeça nem lagartixa, a gente não vai evoluir. Não seria o reflexo da sociedade. Quando isso é em assembleia, doutor. Exato. Quando a bagunça acontece no meio da assembleia, quando é que a gente chega num ponto que diz assim, agora isso aí é crime, né? Aquele condômino exaltado. Quando exatamente a conduta, ele entra ali no rol de uma daquelas tipificações, uma ameaça. Então, você discutir, você chegar e dizer assim, olha, mano, eu não concordo com isso, a gente começa a discutir, mas eu começo a te xingar, eu começo a te ameaçar, aí sim, a gente vai além ali dos conflitos condominiais e passa, sim, à prática de crimes. E o que é que, assim, já pegando o gancho da Assembleia, a gente vai entrar em outros temas correlatos aí ao condomínio, mas já no cenário Assembleia, doutora Amanda, quando a gente se depara, né, muito, quem também está ali na lida, né, da Assembleia Condominial, a gente sempre sugere que estejam bem assessorados por advogados, especialistas na área, para saber conduzir a situação, mas, digamos, tem um condômino que está ali, é aquele do contra, além de ser do contra, que o do contra até, é como você falou, né, é natural, né, pensamentos eles podem ser realmente divergentes até para a construção e o entendimento maior. Mas tem um condômino que está realmente tirando o sossego ali de todos e está só querendo estimular ali o conflito. Quais são os requisitos, quais são os pontos que se deve tomar, quais são as medidas, né, que se deve tomar para que a paz seja restabelecida a Assembleia Condominial, diz pra gente. Veja, primeiro momento é você ter muita emoção. Naquele momento você tem uma cautela emocional, quem está à frente daquela assembleia, para que você não caia na pilha. Uma certa frieza, né? Certa frieza, exatamente. Você é racional, exatamente, você racionalizar. Para você não cair na pilha daquele condomínio e você também começar a praticar crimes. Porque às vezes você começa a discutir com aquela pessoa, começa a revidar. Você sendo assim, me odeia. Se torna, também praticando alguma daquela conduta tipificada pelo Código Penal. Então você precisa ter, de fato, essa inteligência emocional. E aí você precisa ter algumas cautelas até para se preservar futuramente, caso seja intimado em relação a uma ação. Primeira delas, se está tendo uma assembleia, nós vamos ter uma ata de assembleia. Então é interessante que tudo o que aconteceu naquela ocasião esteja relatado na ata de assembleia. Então, no final da ata de assembleia, a gente sabe que os condôminos que estão participando ali vão assinar. Então, a gente vai estar dando uma evidência à prova que, desde o processo penal, e acredito que todo o processo no geral, o direito, ele trabalha com isso, prova é tudo. Então, a gente vai precisar ter provas, não só para acusar, mas também para se defender. Porque digamos que aquele condomínio muda totalmente o cenário do que aconteceu. Entra com, nós temos os crimes contra a honra, por exemplo, que é de ação privada. Então, ele contrata um advogado, diz ao advogado, olha, aconteceu isso e isso, gravou só uma parte da discussão, não foi na sua totalidade,
fica aquela história solta e entra com uma queixa-crime. E você é surpreendido depois com a intimação, com o oficial de justiça lá, dizendo que agora você tá, que uma pessoa ingressou com a queixa-crime contra você. E na queixa-crime, além dos crimes ali imputados, ele também pode pedir uma reparação, né? Ela pode pedir aquela reparação, digamos que você lá pediu 30 mil reais, 40 mil reais. Então, para você se preservar, é interessante que tenha produção de provas. Se tem uma ata, explica na ata o que foi que aconteceu, que quando chegou em determinado ponto, uma determinada pessoa do condomínio se exaltou, não concordou com o que a maioria estava votando, e se, por exemplo, começou a proferir algumas frases que sejam de cunhos criminosos, começa a colocar lá. E também, se não foi, por exemplo, em uma assembleia que não teria ata, é sempre colocar essas condutas no livro de ocorrências do condomínio. Então, sempre deixar lá. E nessa questão do livro de ocorrência, é até interessante para preservar os funcionários. Porque muitas vezes o funcionário, ele não tem aquela. Ele tem medo de dizer o que viu, tem medo de dizer que aquilo não é o trabalho daquela pessoa. Se eu denunciar, ou se eu disser que eu vi, passei no corredor e de fato escutei eles conversando, eles dois discutindo, os dois vizinhos ali discutindo, eu posso ser demitido. Então, é interessante que você, já que não poderia, por exemplo, colocar aquele funcionário como testemunha, coloca num livro de ata, num livro de ocorrência. Determinado dia, estava passeando com o meu cachorro na frente e começou uma discussão, que você vai preservar umas provas e lá à frente você pode precisar. Tem o WhatsApp, doutora. WhatsApp é prova, print do WhatsApp. Nós temos uma certa discussão, né? Recentemente, nós tivemos tribunais superiores, no STJ, que confirmou que print do WhatsApp não seria prova, ele, da forma que é utilizado hoje, tirou print e jogou nele um processo. Para isso, nós precisaríamos ter uma evidência, porque a gente sabe que a tecnologia está em alta, tudo avançou, e não seria diferente nas redes sociais, né? Então, hoje é muito comum e é muito mais fácil uma pessoa que trabalha com tecnologia conseguir manipular um print. Então, como Amanda, não é aceito 100%? Não, a gente ainda tem juízes, a gente ainda tem vários, tem delegados que ainda aceitam, principalmente quando a gente está lidando com violência doméstica, que ainda aceita o print. Eu vou dizer de uma forma mais assim, mais enxuta, o print enxuto. Mas já no escritório, a gente não trabalha mais dessa forma. E a gente sempre indica para os nossos clientes. A gente precisa fazer uma autenticidade daquele print. Antigamente, que vocês acreditam que utilizam muito mais do que eu, eram as atas notoriais. Que muitas vezes os nossos clientes, eles não têm condições de pagar por uma ata notarial. A gente vê que uma ata notarial, a depender do lugar, a primeira página, 500 e alguma coisinha. E a partir da segunda página, 100 reais toda página. Então, trazem para a violência doméstica. Muitas vezes aquela mulher está tão fragilizada porque era dependente financeiro do seu companheiro, precisou pedir uma medida protetiva. Tem R$1.500, um salário mínimo para pagar ali uma ata notarial. Mas aí a gente já vem também com um grande avanço da tecnologia, que nós temos sistemas que fazem isso de uma forma bem mais barata e hoje utilizada e aceita pelo judiciário, que é, por exemplo, o Verifactory. É um sistema que eu utilizo no meu escritório. Custa um valor simbólico, utiliza online, você coloca os prints lá do seu WhatsApp online. E a gente fala muito sobre o WhatsApp, mas esses filmes também acontecem muito na rede social, no Insta, né? Às vezes tem uma discussão ali, aí o condomínio tem, nem todos os condomínios, mas uma grande parte, eu já tem a própria rede social do condomínio, né? Aí colocou que vai ter uma festa tal. Aí, o condomínio que tá indignado porque a piscina não foi reformada como ele queria, começa lá a comentar na publicação da festa. Vocês têm dinheiro para comentar, para fazer festa, mas não tem dinheiro para ajeitar o que está quebrado. Então, a gente também precisa preservar essa prova de rede social, né? Sim. Então, utilizar o Verifactory para a autenticidade daquela prova e utilizar como prova. E eu ouso dizer que é a prova mais convincente e mais cabal quando a gente está diante de situações condominiais. E você tocou num ponto-chave, doutora. A Júlia falou aí do WhatsApp, né? É muito comum em condomínio a gente ver crimes contra a honra,
né? Principalmente contra o próprio síndico, né? Na maioria das vezes. E como identificar, né? A gente sabe que para acontecer um crime é preciso previsão legal, a gente precisa estar previsto lá no Código Penal. Mas como a pessoa, o síndico, né, o condômino, vai identificar um crime contra a honra, por exemplo? A gente sempre diz que o WhatsApp não é terra sem lei. Mas como ele identificar? Eu feriu minha honra aí em tal situação. Explica pra gente direitinho o que seria isso. Hoje nós temos 3 crimes contra a honra, né, que é a calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia é você imputar ao outro a prática de um crime. Então, você chega assim, Manu, ela vive batendo nos filhos. Ela espanca os filhos. Então, ela atribui falsamente a conduta de uma tipificação, de um crime. E ela tem prova de que não existe isso, que a harmonia, ainda que não tivesse, né? Mas ele fez a explanação de que ela praticava um crime. O síndico roubou todo o dinheiro da taxa extra É, para comprar um carro novo. exato, tá inventou. Olha, a mulher dele fez uma plástica, agora há pouco vocês viram, foi o dinheiro da taxa extra. Ainda isso é uma paçunha. Fez. Foi o dinheiro da taxa E é extra. comum, é muito comum isso acontecer. Principalmente, os cínicos são os que mais sofrem em relação a isso. Eu acho que são. Porque se tem um que não que tá contra aquela condução do cínico, ele já começa os zum, principalmente nos grupos de WhatsApp. Mas nós temos a difamação e a injúria. A difamação, ele vai tentar ferir a honra objetiva e a injúria a honra subjetiva. Com exemplos, por exemplo, diretamente você dizer, a injúria, o cínico não presta, é um vagabundo, não faz nada da vida. Ele está ferindo aquela honra daquele homem de uma forma subjetiva. Já a difamação, de uma forma objetiva, a gente vai trazer ali o xingamento. Vai trazer para ele o xingamento. Então, hoje, quando você não, como a gente já falou aqui, você não concordar com uma coisa, ok, é normal. Agora, você passar do limite, começar a atingir a honra, começar a difamar, começar a caluniar e injuriar, a gente já entrou em uma situação além, e aí é extremamente importante que aquele símbolo, aquele condômino, ele adentre e utilize, sim, o direito penal. Sabemos que o WhatsApp, ele é o calcanhar de Aquiles do condomínio, né? Um dos calcanhares. Então, aqueles membros que estão ali, né? Que começam a tirar print, mandar print, o print da conversa do grupo, né? E começa com xingamentos também em grupo. Eles respondem por alguma coisa? Veja, hoje você compartilhar situações sexuais, a gente tem uma tipificação, né? Mas o que é que a gente teria ali? Será que essa propagação, da forma como está propagando, ele também está cometendo outro tipo de crime contra a honra? Vai variar muito dependendo da conduta. Mas a gente tem, por exemplo, para aquela pessoa que iniciou a propagar aquela inverdade, quando ele é falado na frente de muitas pessoas, como na Assembleia Geral, que tem muitas pessoas ali participando, no grupo do WhatsApp, ela tem uma valoração da pena. A pena ela é aumentada por ter expandido mais rápido. Mas para quem está compartilhando, a gente precisa identificar o teor. Porque, por exemplo, se eu estou compartilhando com o próprio síndico para dizer, olha, fulaninho de tal, tá falando isso e isso por aí. Ela não estaria cometendo um crime, ele estaria alertando aquela pessoa. Mas se você está compartilhando com os outros, eita, tem 5 vizinhos que não estão no grupo. Olha, tu não tá no grupo, mas tu viu, olha o que aconteceu. Manda aqui, ele faz até um comentário, dando continuidade. Aquilo, ó, ela falou isso, mas além disso eu já vi aquilo e aquilo outro. Também com tipificações penais, aquela pessoa estaria assim cometendo, a depender do contexto da vala, a possibilidade de um novo crime. E as figurinhas, doutora? Porque criam também figurinhas, né? Com pessoas dentro do condomínio e jogam lá no grupo para ridicularizar, para humilhar, qualquer coisa desse tipo. Depende do contexto, sim, a grande maioria. Porque justamente, se eu tiver a intenção daquela figurinha ser na possibilidade de ridicularizar, poderia ser algum tipo de difamação, depende da frase, que às vezes você coloca a figurinha e a frase. A gente dependeria muito de cada contexto, né?
É diferente de quando você é muito amigo da pessoa e faz uma figurinha naquele momento, mas além disso, todo mundo tem direito à sua imagem. Então, a depender do contexto, ainda cabe a ter indenização pelo uso indevido da imagem. Exatamente. E a gente realmente vê muito isso, principalmente com a questão do síndico. Às vezes num teor meio brincando ali, mas com aquele fundo de verdade, tentando realmente denegrir a imagem do síndico, sabe? E uma coisa que surgiu assim à mente é a curiosidade, como advogadas, né, a gente tem muita curiosidade também no que tange aos tribunais. Como é que está o entendimento nesse cenário de crimes contra a honra? Como é que a doutora tem visto isso por decisões mesmo, assim? Veja, é uma temática muito consolidada. Porque se você tinha a intenção, se tá, porque print é tudo, que tem lá o texto. Eu tenho uma ação específica que foi uma situação onde a pessoa utilizou os stories para poder falar todo um contexto que vinha fazendo. E ela chegou na ação, eu sou advogada dela, dizendo assim: eu falei mesmo, mas era um grito de socorro, era uma situação. A gente não está falando sobre o motivo que se deu. Ela já me falar ali no grupo do WhatsApp, a gente não está preocupado, o judiciário não está preocupado pela motivação. Ah, ele falou isso com o síndico porque eles haviam discutido na noite anterior. O judiciário não está preocupado pelo motivo, está preocupado com a conduta. Aconteceu ou não aconteceu? É crime ou não é crime? É muito consolidado. Eu vejo que os tribunais vêm sim adotando, quando há prova suficiente, de fato, testemunhas, prints utilizados da forma correta, uma condenação. E, mais uma vez, falo sobre a reparação. Porque há algum tempo, eu acho que no início na minha advocacia, eu via que tinha a condenação. São crimes de uma pena bem leve, a depender, vai até para juizado criminal, porque muitas vezes na mesma frase comete os 3 crimes contra a honra, pegando só um. Então, quando é possível, vai para juizado, e quando não, vai para justiça comum. E a gente via muito no início que tinha a condenação, a gente trabalhava na dosimetria, mas não tinha muito a questão do dano moral, a questão da reparação, tem que ingressar com a inovação para pedir uma reparação que já tinha tido a condenação. Hoje eu já tenho visto diferente. Hoje já tenho visto que os próprios juízes já vêm aplicando, no momento da condenação, a reparação para aquela vítima dos crimes contra a honra. E para mim, para a pessoa que foi vítima, é o principal. Porque se você não cabe prisão nos crimes contra a honra, né? Então, se você não vai ver aquela pessoa presa, e se a intenção não é essa, eu quero uma indenização pelo que foi falado no grupo, pela honra que tentou se destruir da minha vida, da minha família, da minha imagem no grupo, a questão financeira é a mais importante. Às vezes a pessoa só quer um pedido de desculpas, né, uma reparação. Aí vem a interpelação, né, o caso das interpelações. Isso, como é que você percebe isso? Isso vem acontecendo nos condomínios? No processo penal, antes da audiência, a gente tem a audiência também no criminal, nos casos de crime contra a honra, de uma tentativa de composição. Então, a possibilidade de composição, um pedido de desculpa, é extremamente difícil. Porque, assim, a gente tá mexendo no ego das pessoas. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa prefere ter uma condenação do que fazer um pedido de desculpa. É verdade. Principalmente a gente, O que eu digo. Então, exatamente. a gente vê muito isso no caso de síndicos não moradores, né? No caso dos síndicos que vem o popular síndico profissional, em que muitas vezes ele se dispõe e é eleito numa assembleia e a população ali condominial não conhece muito daquele condomínio, daquele síndico. E às vezes ele trabalha com a equipe, tem uma rotatividade com a própria equipe. Então, por falta de conhecimento mesmo, eu já vi casos que o morador fez figurinha com musiquinha e tudo, doutora. Assim, foi uma coisa maravilhosa. Ele teve um trabalho de fazer uma coisa bem elaborada. Para dizer, estava com tempo, para dizer que era muita taxa extra. Ah, é muita taxa extra, induzindo ali os condôminos, exatamente, É o famoso dando a entender. isso. E aí, não, aí nesses casos, é bem pacificado, assim, não só o direito à imagem, como também a gente falou. Veja, por mais que muitas vezes seja só a figurinha, mas eu não disse nada, só coloquei a figurinha. Há uma possibilidade ali do contexto, até do contexto que foi utilizado, porque às vezes você já tem uma conversa inteira, todos os condôminos lá conversando sobre a imagem daquela pessoa.
E você não fala nada, realmente você não escreve nenhuma mensagem. Mas você manda a figurinha. Já falou por si só. Já a figurinha, ela fala por si só, muitas vezes. Existem o chat GPT hoje em dia, né? Que você cria a caricatura da pessoa, você joga em aplicativos específicos, você faz aquela pessoa falar, dançar, você ridiculariza qualquer pessoa da forma que você quiser e joga no grupo do condomínio para fazer uma gracinha, para fazer uma piadinha, para descontrair. E isso vai impactar a vida, né? De quem é a vítima, né, daquela gracinha. Exato. E nesse caso, doutora, qual é o procedimento? Primeiro, ele vai à delegacia com o celular, ele mostra lá, ou ele procura primeiro um advogado? Qual é o procedimento correto? Ele pode ir, sim, na delegacia, mas o mais correto para ele, como a gente está trabalhando ali de processos de ação privada, é interessante que ele procure o advogado. Por quê? Primeiro, o advogado vai instruir ele a fazer quais são as provas que ele vai precisar produzir e arquivar aquelas provas, porque veja, a tecnologia é maravilhosa, a gente sabe. Mas, de um dia para o outro, você pode perder todas aquelas mensagens. É verdade. Então, a primeira coisa que aconteceu, assim que aconteceu alguma coisa, primeiro, é salvar aquelas mensagens. Ah, manda em print? Não, realmente nos sistemas onde você vai ter acesso. Procura um advogado, o advogado de sua confiança, que vai instruir a produção de provas, a autenticidade daquelas provas, e vai ingressar com uma ação, uma queixa-crime para isso. É bom ter um boletim de ocorrência, geralmente eu trabalho com os dois lados. Faz um boletim de ocorrência, mas traz para mim o boletim de ocorrência, porque a gente vai anexar aquele boletim de ocorrência à queixa-crime. Quem não tem, exemplo? Às vezes o próprio aplicativo de mensagem, ele faz o backup, né? Esse backup, ele é válido? Ele é válido se você conseguir salvar a imagem na íntegra, porque veja, o sistema que vai autenticar a conversa, ele não vai pegar os prints. E se ele pegar os prints, ele vai dizer, eu autentiquei prints e não a mensagem. Ele vai entrar, você vai abrir lá o sistema e vai abrir concomitantemente o teu WhatsApp web. Aí você vai lá na conversa, condomínio XX, lá no condomínio X. Fui na conversa e ele vai tirar os prints mesmo daquela tela e vai dizer que tal dia, fulaninho de tal, Jesus é abençoado, sou abençoado, Deus é poderoso, de número tal, por final 00, fez esse comentário. E em sequência, o número Deus me abençoa, colocou uma figurinha, onde tinha naquela figurinha a imagem do condomínio, do síndico jogando um monte de dinheirinho. Exemplo. Ele não vai fazer a autenticidade do print. Se no backup tiver tudo isso, ele vai entrar no teu backup para fazer. Confesso que eu nunca fiz um backup, sempre fiz das próprias mensagens. Então, não sei se a gente conseguiria produzir uma prova tão robusta como na própria conversa. Eu já tive um grupo de WhatsApp que fizeram a figurinha do síndico vestido de Silvio Santos. E jogando assim o dinheirinho. Aí botaram embaixo, quem quer dinheiro da taxa extra? E tal. E assim, e saiu se espalhando. E saiu se espalhando por vários grupos. E é muito engraçado, é muito engraçado. Mas o síndico estava sendo atingido na sua alma. Com certeza. E aí é coisa séria. E é coisa séria, é engraçado, brincadeira, só é brincadeira quando todo mundo acha graça, né? Exato. E se é o Parecito Paz, né, sendo utilizada a imagem, ela não se importa. E diz não se importa, ela não quer dizer que você não praticou crime. Ela não pode se importar. Se eu não me importo até aqui, você pode ir até aqui. Passou daqui, eu não gosto. Ou muitas vezes ela não comenta lá no grupo porque ela não quer mais discussão, não quer mais. Mas quando passa uma semana, 2 semanas, ela vê que aquela brincadeira se tornou uma proporção muito maior. Exatamente. Ô, doutora, e a gente falou muito sobre a questão dos crimes contra a honra, mas e quando essa agressão, ela se torna de fato uma agressão física, né? É muito comum também, já você vai explicar sobre essa agressão física, essa lesão corporal, mas é muito comum que as pessoas confundam o contexto do condomínio, achando que o síndico também tem poder de polícia, né? Mas é o condomínio. E aí, quando separar, porque é lesão corporal de todo jeito, mas está no contexto condominial, mas que também não é ali, não é uma demanda específica do síndico, né? Também, como é que as pessoas devem proceder no contexto condominial? A gente precisa
entender que para condomínio, para questões específicas de condomínio, a gente não tem um código penal apartado. Então, naquele contexto, o que vai vigorar é o Código Penal e o Código de Processo Penal, que vai configurar no contexto de todas as lesões que ocorrem. Então, nesse caso aí, a gente já tem uma conduta diferente, a gente não procura primeiro o advogado. Nesse caso, a gente precisa ir direto para a delegacia, fazer boletim de ocorrência, até porque em agressões a gente precisa do IML, a gente precisa do exame de corpo de delito, porque nós temos a lesão grave, gravíssima, e nós temos até, depender de como foi aquela lesão, uma possibilidade de tentativa de homicídio. Quando a gente já passa, já extrapola pra algo muito sério, uma tentativa de homicídio. E para configurar e caracterizar cada uma delas, a gente vai precisar ter um laudo demonstrando se caberia ou não, até porque futuramente quem cometeu e quem foi vítima vai precisar de provas, precisa se defender ou vai precisar acusar aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente sabe o que acontece, eu chego lá, não, mas eu sou amigo do delegado. Então, ele colocou algo mais leve para que não tivesse problemas na frente. Mas se eu tenho um lado, eu sou vítima, e eu tenho um laudo demonstrando que caberia ali, foi uma coisa tão... jogou, bateu na minha cabeça com um cano de ferro na intenção realmente de me matar. E ainda saiu, deixou eu lá sangrando, fiquei inconsciente. Ali no laudo, a dependendo do grau da lesão, é que ele vai mudar aquela tipificação que foi feita na delegacia. Então, quando a gente está tratando de lesões, a gente já tem um outro caminho. Até porque, e aí não caberia ao síndico, se ele participar, ele pode ser uma testemunha. Se ele viu aquilo, pode ser uma testemunha ocular. Se ele não viu, mas ele já sabia que em outros momentos aqueles dois vizinhos eles vinham em conflito, ele vai ser uma testemunha que não participou, mas que pode sim ter uma fala bem relevante durante a instrução, porque eu vou dizer, olha, eles dois já se estranhavam há um bom tempo. Eles dois... Elaborar para Isso, eles dois já tinham, ao mesmo tempo que o contrário. Olha, pra gente é surpresa, porque fulaninho de tal é super calmo e nunca foi envolvido em nenhum tipo de discussão, e pra mim é uma surpresa que ele tenha agredido o seu vizinho. Então, o síndico, nesse caso, ele não vai ter uma força em relação... Ele pode colaborar, ele pode chamar a polícia. Na verdade, ele não pode, ele deve. Em situações extremas, ele pode chamar a polícia, ele pode colocar também no livro de ocorrência, ele pode ajudar na produção de provas, mas não é uma incumbência dele de que ele vai resolver aquela problemática. Inclusive aqui em Pernambuco, doutora, já pulando aí um degrau na escada, nós temos uma lei que obriga os síndicos, né, a informarem sobre violência doméstica. Então, qualquer movimentação diferente, gritos, né, barulho de copo, prato, qualquer tipo de movimentação estranha, os síndicos são obrigados a notificarem a polícia. E aí, quais são as orientações gerais, né, para os síndicos que não querem se expor, porque as pessoas têm medo também, né, dessa exposição, os funcionários também não sabem que tipo de represália pode vir, mas qual seria a orientação passo a passo para que quando o síndico tiver a desconfiança de que uma mulher, um idoso, uma criança estão sofrendo violência, o que é que ele deve fazer? Veja, é bem delicado quando a gente parte por esse ponto, porque a gente vem de uma sociedade onde se fala muito que briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí as coisas mudaram, como tudo. O número de feminicídio, de tentativa de feminicídio ou de violência no geral doméstica aumentou muito. Ah, mano, será que aumentou ou é porque agora elas conseguem denunciar? Os dois. Hoje a gente tem leis que protegem esse grupo vulnerável, né? E as vítimas hoje sabem mais dos seus direitos. Hoje nós somos, não vou dizer pioneiros porque não fomos os primeiros, mas assim, é uma diferença no estado de Pernambuco, nós temos uma lei que obriga. O que é que acontece nesse sentido? Muitas vezes eles não querem se expor. Até porque quando a polícia chega, aí diz assim, não aconteceu nada aqui. É bem comum a gente ver isso. Aí a pessoa, não, mas o síndico, se o policial chegar e dizer se você se identificou, o síndico ligou pra gente e disse que ouviu gritos. Não, eu estava brincando. A minha com o olho roxo brincando. Então, óbvio que a guarnição da Polícia Militar que atende essas ocorrências, eles já estão
preparados para situações como essas, para fazer perguntas que vão dar a entender que realmente está acontecendo, chama a atenção o que ocorreu dentro daquele apartamento, daquela casa, mas hoje não é necessário que o circo se identifique. Embora seja obrigatório que ele chame, ele peça ajuda, é importante que ele, se ele não quer se expor, ele não precisa. Ele vai ligar 190, vai pedir, olha, tá acontecendo aqui alguma coisa, eu achei que é interessante. Se ele quiser se resguardar, que eu acho interessante, colocar no livro de ocorrências, sim. Em tal dia, escutei a moradora do terceiro andar, não posso afirmar ao certo se era o 301, 302 ou 303. Sabia que vinha do terceiro andar. Pedindo gritos de socorro, acionei a polícia chegou, informou que nada de anormal, nenhum dos apartamentos disseram que estava tendo nada. Mas ele fez o papel dele, que esse papel pode salvar vidas. Além disso, gravação. Se você está escutando, se você está vendo, você pode pedir ajuda, mas você pode gravar. Porque se depois você for contestada, diz, olha, eu chamei a polícia porque tá, olha aqui os gritos. E é assim, muitas mulheres são salvas por conta desses vídeos. Porque muitas vezes, no momento, ela não consegue sair da relação. Porque ela é dependente emocionalmente, financeiramente, daquele seu agressor. Mas lá na frente, passou 3, 4 meses, houve uma tentativa de feminicídio. Ele foi preso em flagrante. A mulher, ela precisa, nesse caso, se restabelecer. Ela precisa recomeçar. Até porque, naquele momento, o agressor foi tirado do convívio dela. E aí, em crimes como tentativa de feminicídio, a mulher no feminicídio não existe mais porque a vítima já não tem mais vida. Mas numa tentativa de feminicídio, a mulher não pode mais escolher. E aí, a ameaça, hoje a gente teve uma alteração na lei, eu acredito que há uns 2 anos, a ameaça era de ação pública condicionada, então a mulher chegava lá na delegacia, fulano de tal me ameaçou. Passava-se 2 meses, eles reatavam o relacionamento, ela chegava lá e tirava a denúncia. Doutor, não quero mais. Era muito comum. Ainda hoje é comum, mas elas não sabem. E hoje acontece, eu faço essa explicação. Sim, é perfeito, né? Até saber. Precisa saber. Olha, você vai denunciar, não é que a gente vai desestimular a mulher a denunciar. Ela precisa saber o que está acontecendo. O direito é dela, a vida é dela. E ela precisa saber o passo a passo. E aí eu digo, olha, quando a gente der continuidade aqui, você não vai poder retirar essa denúncia. Você não vai poder, porque o Ministério Público agora é quem vai conduzir aquela ação. E como a ameaça era muito comum, aí a gente teve essa mudança justamente para que as mulheres não ficassem mais vulneráveis de voltar e de retirar a denúncia. E muitas vezes por causa do próprio agressor, né, que voltava a ameaçar pedindo para retirar aquela queixa, e aí acho que após a pandemia houve essa alteração na lei que ajudou muito na prática. Ajudou muito. Então, nesses casos, a mulher faria ali e denunciava, aí o povo dizia, não dá nada. Medida protetiva não funciona de nada. Funciona e muito. Então, nesses casos que não cabe a mulher retirar, vai dar uma continuidade e vai dar uma sustentação para aquela mulher. Ela com mais segurança, né? Quando chega na questão do feminicídio, né, no condomínio, como é que o direito, assim, enxerga essa questão? Veja, eu ouso dizer que o feminicídio ele não vem do nada. Então, aquele casal já dava indícios. Ele já dava indícios de alguma forma. E eu ouso dizer também que é muito raro que nenhum vizinho nunca tenha visto ou desconfiado de nada. A gente sabe que muitas vezes os vizinhos, tem alguns vizinhos que visitam suas casas, que saem, que viajam muito, que trabalham fora, então muitas vezes não esbarra. Mas assim, não é comum que aconteça um feminicídio do nada. Existe um ciclo de violência, onde a mulher ela passa ali pelo ciclo, onde ela primeiro começa a mudar. Ela começa a não sair mais com as amigas. Se afasta totalmente da sociedade. Às vezes, eles proíbem até de trabalhar. Para não ter contato com outros homens dentro do seu trabalho. Parece incrível, mas nos dias de hoje ainda acontece isso. Isso, extremamente comum. Então,
ela vai cada vez se retraindo e nem ela se reconhece mais dentro daquela relação. Mas tem aqueles também que são narcisistas, né? No caso, ele passou a ser. Na sociedade, ele se apresenta como bom, e até mesmo no condomínio, né, como bom de pessoa, detalhe, não é que é difícil. Mas dentro de casa, e ela também retraída e com medo, não transpassa isso. Hoje em dia, a gente tem até aquele cuidado, né? Porque quando o agressor ele é muito perfeito, vou dizer agressão, mas assim, quando o homem ele é muito perfeito, eu acho que a gente já olha um pouquinho assim, tá perfeito demais, né? Porque ninguém é perfeito, né? Perfeito, mas assim, aquela pessoa não tem um defeito. Sabe como pedido de orientação que eu recebo muito? Às vezes o vizinho é maravilhoso, né? O agressor, maravilhoso. Aí a mulher consegue uma medida protetiva, ela deixa na portaria essa medida protetiva e fala: olha, ele não pode mais entrar. Mas o agressor é aquele poço de gentileza com os funcionários, com o síndico. Olha, isso é um problema de casal e tudo, né? Besteira, deixa isso pra lá. E aí o síndico permite a entrada dele no condomínio, mesmo com a medida protetiva. E aí, doutora? Não pode, assim, eu ouso dizer que futuramente a gente vai ter alterações na lei necessário para começar a punir, de fato, essas pessoas, tanto porteiros como síndicos, Tá facilitando ali, né? porque está facilitando, ele pode estar participando indiretamente de o crime acontecer. As coisas se confundem, né? As áreas do direito, elas se comunicam nesse momento. Em outro condominial tem tudo. Porque o proprietário, né, que é o agressor, ele se apresenta como dono daquele imóvel. E aí o direito de propriedade dele está sendo, né, lesado ali porque ele está sendo impedido de entrar no condomínio por meio da medida protetiva. Era muito importante que todos os condomínios eles tenham instruções e que um advogado especialista em violência doméstica trate sobre os reflexos das medidas protetivas com os síndicos. Porque a partir do momento que o síndico sabe, olha, ele é o dono, mas se tem uma medida protetiva e informa que a mulher fica lá no apartamento com os filhos e que ele não pode se aproximar, ele pode chegar aqui com quantos documentos foram comprovando que é o dono. A vida está acima da propriedade. Ele está acima da propriedade, Então, não importa se ele é o dono. Então, muitas vezes, não é só porque o agressor ele é simpático. É porque o síndico não tem essa informação. E a Já tem segurança para responder. porque ele chega lá, mostra o documento, tá vendo que o apartamento, aí mostra lá o endereço. É tal rua, número tal, tal. Realmente, o documento do apartamento tá no nome dele. Então, a posse é dele. E ele autoriza a entrar. E tem medo de se impor. Então, nesses casos, chama a polícia. Chama a polícia, ó, tá tentando entrar aqui, tá dizendo que é dele, mas a vítima deixou aqui uma medida protetiva, a gente também tem que ter o cuidado. Gente, a gente tem assunto para mais 2 tardes, mas a gente precisa ir finalizando. Mas é muito importante a gente tratar sobre um último assunto, que é um assunto novo, né? Que é o vicaricídio, né? O cenário novo nos condomínios e no direito penal, doutora. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é o vicaricídio e quais são os sinais, quais são os indícios dele, que os síndicos, os funcionários e os condôminos precisam ficar atentos. O vicaricídio, ele vem, e aí tem um caso muito emblemático, né, que acho que ano passado aconteceu, de um homem que matou os filhos e depois disso ele tirou a vida, porque descobriu, ele supostamente algumas pessoas, que ele nem tá mais aqui para dizer se foi, mas salvo engano ele deixou a carta, que a sua ex-companheira, porque eles já estavam separados, mas moravam na mesma casa, ainda não havia de corpos, né, a separação ainda não tinha legalizado, e estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa. E aí ele atinge aonde ele mais poderia atingir a mulher, que é nos seus filhos. Poderia também ser nos pais, quando não tem filhos. É atingir terceiros na intenção de atingir aquela mulher. É matar terceiros na intenção de matar aquela mulher. E eu acho, assim, um pensamento já próprio, que o vicaricídio ele é mais grave para a mulher do que o próprio homicídio. Muito mais cruel. Com certeza. Você resolve a vida, né? Acabou. E a gente sabe que o sentimento materno de uma mulher é muito forte.
Ele matou a alma dessa mulher. Ele matou e desfica. E outra coisa, ela vai se culpar o resto da vida. Acredito que, nesse caso específico, ele tirou a vida depois. Mas existem aqueles que não têm a coragem de fazer isso e ficam pra ver realmente a dor daquela mulher. E aí, veja, tem vários tipos de violência envolvida aí. A violência psicológica, que eu sempre falo, a violência psicológica é muito mais séria do que a violência moral, do que a violência, do que a agressão. Porque a agressão é um roxinho e depois daqui a um mês vai sair. Quebrou um braço, não é normalizando a violência de forma alguma, é um crime, tem que ser reprimido, mas a mulher ela vai passar por aquela dor. Agora, a violência psicológica, ela traz dores irreversíveis àquela mulher. A mesma coisa é o vicaricídio. Aquela mulher vai passar o resto da sua vida se condenando porque os seus filhos, por exemplo, foram tirados dela porque queriam ser, a vítima era para ser ela. E pessoas que não tinham nada a ver foram atingidos por aquele agressor. Então, hoje a gente já tem uma tipificação. Como é que tá a pena do vicaricídio com relação ao feminicídio? Veja, ela é bem parecida. Eu não vou saber dizer agora de cabeça o mínimo e o máximo, mas hoje a gente tem uma tendência sempre a estar aumentando os crimes que acontecem contra a mulher. Recentemente a gente teve uma alteração, de fato, bem maior do feminicídio, dos patamares, mas eu ainda, mesmo atuando nessa área, e especificamente a grande maioria das mulheres, a maioria dos meus clientes são mulheres, eu ainda ouso dizer também que aumentar a pena não é o melhor caminho. Porque a gente vê que mesmo com penas muito duras, o número não tem diminuído. E eles não se importam, os agressores não se importam quando tá realmente fazendo o tempo que vai ficar preso. Eles querem realmente fazer, porque vai passar 10, 15 anos preso, e depois ele vai sair e vai reconstruir sua vida. Ainda acho que o caminho correto para a diminuição de violência doméstica, dos números de feminicídio, de vicaricídio, é a educação. De fato, eu acho que dentro do direito penal, em tudo, né? Em tudo. Quando a gente começa a debater sobre os tipos de violência nos condomínios, quando a gente começa a debater nas escolas, claro que nas escolas de uma forma lúdica para cada faixa etária, que a gente começa a debater com a sociedade, e que a nossa sociedade mudou, que as coisas mudaram, que hoje você, seu companheiro, não pode reter os seus cartões de crédito, o seu salário, que isso é violência financeira. Quando patrimonial, quando coloca todos os bens construídos em conjunto, tudo no nome dele, para cada uma dessas condutas que extrapola, nós vamos ter um tipo de violência. Quando a gente começa a debater com a sociedade e proteger as mulheres, a gente pode sim trabalhar em diminuição de números. Mas, enquanto a gente está aumentando penas, a gente ainda não tem esse dado de diminuição. Gente, que conversa mais rica essa de hoje. A gente precisa agradecer muito, doutora, pelas suas informações, pela sua contribuição, porque eu acredito que isso é um serviço de utilidade pública. Se a gente hoje está prestando, as mulheres precisam estar atentas, né? Por falta de informação, muita gente comete crime dentro dos condomínios, que é um ambiente que deveria ser um refúgio de paz e sossego. Né? Infelizmente, isso acontece, mas a gente vai fazer a nossa parte, que é trazer boa informação, vai trazer o jogo limpo, para vez mais disseminar as informações, né, para a sociedade de forma geral. fortalecer essa rede de apoio, de cuidado. Pessoal, foi isso por hoje, é só. Mas a gente agradece mais uma vez a sua companhia. Se você gostou, curte, compartilha, indica para os seus amigos assistirem o Jogo Limpo Imobiliário e até o próximo episódio. Até lá! Sem enrolação, sem discurso secundário. Chegou quem fala claro, jogo limpo imobiliário.